Agora sim. Deu certo aqui. Deu? Então, vamos lá. Bom, aí qualquer coisa vocês podem me falar se tiver mais alguém lá na sala de espera. Apareceu a tela que eu estava com ela aí? Sim. Ótimo. Então, essas informações que a gente dá, boa noite a todos, né? Estamos iniciando a gravação. Essas informações que a gente dá, nome, idade, naturalidade, cidade, elas formam aí a nossa identidade. E a identidade é um conjunto de papéis que nós vivenciamos hoje, né? Vocês estão no papel aí de alunos, de pós-graduandos, e eu estou aqui no meu papel de facilitador, de tutor, de professor, seja lá o que for, eu estou vivenciando esse papel. Mas qual que é a grande questão quando eu estou vivenciando um papel? É eu não confundir esse papel, essa identidade, como se fosse eu mesmo. Então, por exemplo, muitas vezes você é conhecido, por exemplo, Karina da empresa que ela trabalha. Ou então, às vezes, até do seu marido, né? Karina do Tiago, Karina do Alberto. Então, acontece que essas informações que a gente dá aqui, olha, nome, idade, naturalidade, acaba virando seu sobrenome. Por exemplo, né? As pessoas viram para mim e falam assim, Denilson da UF. Espera lá, né? Eu não sou da UF, eu trabalho na UF. Mas eu acabo criando como identidade esse local onde eu trabalho. Ou então, por exemplo, a pessoa que mora comigo, ou a pessoa com a qual eu sou casado. Então, você acaba sendo referências. Aí agora tem 5 pessoas lá na sala. Admite todo mundo. Você acaba se tornando, acaba virando sobrenome. E isso é muito interessante, porque a gente tem que perceber que isso são apenas nossos papéis, né? E esses nossos papéis, a gente vai ter papel familiar, papel organizacional, como eu coloquei, e papel social, né? Então, todos nós temos papéis, vocês estão tendo papéis aí. Aí a grande pergunta é, quantos papéis vocês estão vivenciando nesse exato momento da vida de vocês? Vocês são trabalhadores, vocês são pais, vocês são casados, solteiros, quais os papéis que você vivencia hoje, né? E aí vem uma pergunta, quem realmente nós somos? Se nós somos esse aglomerado de papéis, será que somos nós mesmos de verdade? A gente sabe que não, porque apesar de termos os papéis, o que está por trás desses papéis é a nossa personalidade, né? É a nossa personalidade. Tem mais pessoas esperando. É a nossa personalidade que manipula e que constrói esses papéis no dia a dia. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um exercício mental agora, muito simples. Pense em todos os papéis que você vivencia hoje. Papel de mãe, papel de marido, papel de aluno, como estamos aqui agora, papel de trabalhador, onde você trabalha. Se você retirar todos os papéis, o que sobra? Né? Se você retirar todos os papéis, teria que sobrar quem? Você. Né? É você, essa sua essência aí, que manipula esses papéis todos aí. É que manipula todos esses papéis. E a nossa personalidade ela é formada de características, de traços, que a gente vai ver mais adiante aí. E esses traços são físicos, emocional, mental, espiritual, e muito bem. Mas o porquê que eu estou colocando aqui a diferença entre identidade e personalidade? Porque muitas vezes a gente confunde a nossa identidade com a nossa personalidade. E você acaba virando o Denilson da UFO, por exemplo. E se eu viro o Denilson da UFO, ou Denilson da Fiat, que eu trabalho muitos anos numa determinada empresa, ou eu sou muito visto pelo meu esposo ou pela minha esposa, então
eu sou o Denilson casado com fulano de tal, por exemplo, e eu me viro uma sombra dessa pessoa. Então, eu digo nesse caso aí que o papel ele te consumiu a sua personalidade. Ele é maior do que a sua personalidade. E nesse caso, o papel, então, ele está desalinhado com a sua personalidade. Né? Quantos papéis você vivencia, por exemplo, que não tem muito a ver com a sua personalidade? Quantos papéis você tem que desempenhar que muitas vezes ele não está ali muito alinhado com a sua personalidade? Agora, quando ele está alinhado, a gente fala que esse papel está potencializado. Né? E quando ele está desalinhado, ele pode gerar 3 grandes maus que a gente vivencia hoje no nosso dia a dia. Ele pode gerar aí ansiedade, ele pode gerar estresse e ele pode gerar depressão. Vamos ver, por exemplo, o caso de uma mãe que viveu o papel de mãe. Ela, a vida inteira, depois que ela teve os filhos, ela só sabe ser mãe. Então, ela parou de trabalhar para ser papel de mãe. Então, a identidade dela, o papel de mãe, ficou muito maior do que a personalidade dela. Então, ela só sabe ser mãe, ela não sabe ser mulher. Ela não sabe ser outra coisa a não ser mãe. O que vai acontecer com essa mulher quando ela perder o filho dela? Ela vai entrar provavelmente em depressão, porque ela vai perder um papel. A depressão, gente, nada mais é, se você for no sentido bem superficial, aí eu estou indo, né, sem entrar nos meandros psicológicos, a depressão nada mais é que uma perda de papel. É você perder um papel que você tinha, que era muito importante, ou você não conseguir vivenciar um papel que é muito importante, você não consegue vivenciar aquele papel. Então, você acaba entrando aí em que a gente fala que é uma depressão. Você perde esse papel. Né? Então, você pode perguntar para uma pessoa deprimida, por exemplo, em vez de você perguntar o que ela tem, pergunta para ela assim, qual papel que você perdeu, ou qual papel que você está deixando de vivenciar. Ela vai te dizer, eu não consigo mais ser mãe, está deprimida. Eu perdi meu esposo, eu não sou mais fulana. Então, a depressão é a perda do papel. O que é o estresse? Gente, o estresse nada mais é que o excesso de um papel presente. É um papel que você está vivenciando hoje, de todos os seus papéis, que está lhe tomando muita energia, que está lhe tomando muito, consumindo muita energia. Então, esse papel, ele vai te gerando um estresse violento. Então, muitas vezes você está estressado. A gente vê muito, por exemplo, mulheres que têm filhos, e aí ela tem que trabalhar, dar conta da casa, dar conta do trabalho, e aí vem os filhos. Então, ela fica estressada com aquele papel de mãe, ou estressada com o papel que ela trabalha na empresa. Então, o estresse nada mais é do que o excesso de um papel. E a ansiedade? O que seria ansiedade aí? Né? Dentro dessa tônica que nós estamos colocando aqui. A ansiedade nada mais é do que você ter uma expectativa de vivenciar um papel. Por exemplo, digamos que você tem uma viagem marcada para amanhã, né, para o exterior. Você provavelmente nem vai dormir essa noite, porque você está na expectativa de vivenciar um papel futuro, que é de turista, e aí você sabe que você vai estar num outro papel, vai estar longe da sua casa, longe do conforto da sua família, longe do seu trabalho. É como se fosse uma outra pessoa que você vai vivenciar ali durante o período que você tiver de férias. Então, você vai estar vivenciando uma nova pessoa, uma nova persona, vamos colocar assim. Então, isso gera ansiedade. Então, a ansiedade de um papel futuro. Então, é muito interessante a gente estar... primeira coisa que a gente vai estar discutindo para estar iniciando aqui o caminhar pela liderança a sua identidade, os papéis que você tem hoje, os papéis que você executa hoje, estão alinhados com a sua personalidade?
O que seria sua personalidade? Suas características, se você é mais calmo, se é mais tranquilo, se você é mais agitado, se você é mais temperamental, se você é mais proativo, se você é menos proativo. Então, será que a sua identidade, os papéis que você vivencia hoje, eles estão alinhados ou desalinhados com a sua personalidade? Né? O que você me diz disso? E aí, tem essa charge aqui que eu gosto muito, né? Do Hermes, vem falando, ao longo da vida, vem desempenhando vários papéis e fracassado em todos eles. Aí ele diz, né, em vez de você questionar a si mesmo, por que você não questiona os papéis que você tenta assumir? Então, aí é uma clássica história de depressão, que a pessoa se acha um fracasso em todos os papéis que ela vivencia. Mas, na verdade, ele tem que questionar os papéis que ele está vivenciando. Será que esses papéis estão alinhados com a sua personalidade? Com você mesmo? Quem é você de verdade? Né? A gente está aqui, nesse iniciozinho de aula, com a seguinte pergunta: quem é você nessa história toda? Como que você se constitui? Quais são seus medos? Quais são seus desejos? Como que você é constituído? Quais são os seus potenciais, seus gaps, suas falhas, e por aí vai. E aí, a gente entra aqui falando um pouquinho de teoria, bem rapidinho, né? Na teoria dos papéis sociais. Né? Os xamãs, indivíduos, né, com função sacerdotal, eles tinham o poder, né, de invocar ou controlar as divindades quando eles colocavam uma máscara. Enquanto eles não colocavam máscara, eles não eram ninguém, eles eram uma pessoa comum dentro da aldeia. No momento que eles colocavam uma máscara, eles se tornavam, então, ali uma pessoa diferenciada, eles criavam um novo papel, o papel do sacerdote. É assim que acontece com os nossos papéis, né? Enquanto você não vivencia aquele papel, você é uma pessoa como todo mundo é. À medida que você assume um determinado papel, ele passa a constituir aí grande parte da sua vida. Como ator de teatro também, né, que usa uma determinadas máscaras. Então, cada papel é como se fosse uma máscara que você utiliza para determinada situação e para determinado contexto. Eu agora estou com a minha máscara de professor. Né? Então, provavelmente, essa máscara ela é exigida de mim alguns posicionamentos que vocês exigem do professor. Nossa, um professor, para ser professor, ele tem que ser assim, ele tem que falar assim, ele tem que pensar dessa forma, então ele tem que ter uma gama de características que o coloca como professor. Em cada tempo e lugar, haverá um conjunto de papéis destinados ao seu grupo, então, os papéis eles mudam através do tempo, né? Eles são comunidades, estruturas organizadas que se orientam por comportamentos, mas eles são temporais. Né? Então, agora, o papel de professor é um, há 50 anos atrás era outro, e daqui a 50 anos vai ser outros. Né? E muitos desses papéis são involuntários. Esses papéis eles já existem antes de você nascer. Então, se você pega um bebezinho, por exemplo, né, o pai e a mãe já estão dando para ele várias indicações de que papéis essa criança vai vivenciar, de que papéis ele vai vivenciar ao longo do tempo. Aí, né? Os cenários são os elementos, os objetos, a mobília, o horário, a comunicação visual. Então, por exemplo, qual que é o nosso cenário aqui para estar vivenciando os nossos papéis? Eu estou no cenário aqui que é um quarto, onde eu trabalho, né? Você está no cenário aí de casa, a Maristela está no cenário aí que parece uma sala, o Tiago parece que é um cenário... E, Tiago, eu não consigo definir, não, está meio... É uma sala também, professor. É uma sala também, né? Porque tá ofuscado atrás. Está ofuscado. Então, esse é o cenário que vocês estão aí, né? E provavelmente vocês já estão aí com a fachada de vocês. A fachada é o rosto de cada um, né? É como você se apresenta para mim nesse momento. Qual o papel que você quer me transmitir? Então, vai ser o papel do crítico, o papel do pensativo, o papel... Não interessa o papel, mas nesse momento você está aí
pensando em alguma forma, né, que tipo de papel você quer transmitir para mim e para os demais colegas. Né? Agora, a grande questão é, esses papéis eles estão ou não estão alinhados com a sua personalidade? Quanto mais simples é a sociedade, menos papéis temos. Um morador de uma comunidade de pescador, por exemplo, ele tem poucos papéis. Ele vai ter o papel lá de marido, de pai, de pescador e acabou. E nós que temos uma sociedade mais complexa, vivenciamos muitos papéis. Opa, tem mais pessoas aqui. Hein, professor? Pode tirar algumas dúvidas ou fazer alguns comentários? Pode, por favor. Então, assim, no mundo corporativo, assim, tem duas frases que são bastante utilizadas em alguns momentos, né? A primeira delas é o seguinte: quem é visto não é lembrado. E a outra é que, assim, a primeira impressão é a que fica. Nessas duas situações, não é, às vezes, não, quem se sobressai não é aquele que apresenta para o outro um papel que o outro quer enxergar naquela situação, é porque eu tenho muita dificuldade de entender isso, sabe? Porque talvez tem gente que não sabe vender tão bem o peixe, talvez é o papel que ele não sabe desempenhar aquele papel que, na visão do outro, é o mais adequado para aquela situação, né? Uhum. O que você teria para comentar em relação a isso aí? A grande questão não é você dar para o outro o que ele espera. Isso é até uma estratégia de marketing, né? Vocês viram lá. Quando a imagem, quanto mais próxima a imagem que o outro tem de você, você se aproximar dessa imagem, você passar essa imagem para ele, mais ele vai gerar identificação com você. O problema é você se perder nessa identificação toda. É você viver sempre à margem dos outros, sempre à margem do que o outro espera, e você deixar de ser você mesmo. E no mundo que a gente está, no mundo de internet, de Facebook, de Instagram, e de por aí vai, em que você, né, por exemplo, quando você coloca uma imagem sua, uma foto sua lá no Instagram, você não vai colocar uma foto sua triste, você já vai colocar pensando nas pessoas. Não tem problema nenhum, você está gerando identificação com essas pessoas. Né? Agora, o problema todo é você estar ciente e ter uma visão crítica que você está ali naquele momento satisfazendo uma visão por o outro, mas que aquilo ali não é você totalmente, você é outra coisa, ou você é aquilo ali mais alguma outra coisa. Então, a grande questão da personalidade e da identidade é você não perder a sua essência em função de ter que identificar para o outro. Igual no exemplo que você deu, é muito fácil eu me perder, à medida que eu tento sempre agradar o outro, a passar uma imagem para o outro, para gerar marketing, para gerar consumo, eu posso me perder nessa história toda. E hoje, se vocês pegam aí quais são o grande mal do século, não é a ansiedade, então isso gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. Né? Aqui. Entendi. Ok. Então, nós temos aí o papel, a identidade do papel, que eu estou colocando para vocês, a percepção desse papel, as expectativas desse papel e o conflito de papéis, né? Que é quando você, então, vivencia uma série de papéis que você tem que vivenciar e eles têm que estar ali, de certa forma, alinhados com a sua personalidade. Então, eu quero que... Gente, aproveitando que nós vamos começar aqui uma série de exercícios, vai começar assim bem simplesinho, tá, pessoal? Daí a pouco nós vamos entrar em debates, eu vou deixar vocês colocarem mais, mas eu só estou dando umas pinceladas para a gente introduzir a disciplina. Ela não é muito parada, ela não é muito teórica, não. O trabalho da disciplina que vai ser avaliativo, vocês vão estar preenchendo, no final da disciplina, o que a gente chama de perfil profissional, PPP, perfil pessoal e profissional. Eu vou passar o link para vocês no final da disciplina e vocês vão respondendo as perguntas. E uma das primeiras perguntas que está lá é essas aqui, né? Você vai listar aí agora, do lado ou mentalmente, do jeito que você achar melhor, quais são os 5 papéis que você desempenha hoje? Quais são os 5 principais papéis que você tem hoje, que você desempenha hoje?
Essa disciplina ela é muito mais de laboratório, para a gente começar a discutir algumas coisas. Aí, desses 5 papéis que você desempenha hoje, qual deles toma mais o seu tempo? Qual desses 5 papéis é o papel que te toma mais tempo, que você te consome mais energia? Qual papel é esse? Aí, eleja os obstáculos e benefícios desse papel. Então, você vai eleger aí mentalmente, né? Qual que é o obstáculo e benefício desse papel que me consome demais a minha energia? O principal obstáculo é isso, isso, isso. Os benefícios do papel são esse. Ô, professor, Pois não? nesse caso, o que seria o obstáculo do papel? São aquilo que te consome energia no papel, né? Aquilo que te atrapalha para vivenciar esse papel. Ok. E aí você vai estar fazendo, então, uma avaliação, como você avalia os papéis que você vivencia hoje na sua vida, né? Então, é um exercíciozinho rápido, só para você estar mapeando aí os 5 principais papéis que você desempenha hoje e qual papel que te consome o maior número de tempo. Esse trabalho aqui, pessoal, quem for trabalhar com coaching, é a primeira coisa que a gente faz no processo de coaching. A gente senta com o coach, né, e a gente desempenha, então faz uma listagem com ele de todos os papéis que ele desempenha, que ele vem desempenhando na vida dele. E a gente vai fazendo, então, uma avaliação de cada um desses papéis, né? Levantando com ele quais são os obstáculos que ele tem desse papel, as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia para vivenciar esse papel, e o benefício de ter esse papel ali. E à medida que a pessoa vai fazendo isso, ela vai entendendo, ela vai criando mentalmente a configuração mental de todos os papéis que ela vivencia e que ela tem, como vocês estão fazendo aí agora, né? Vocês estão mapeando 5 papéis, e aí você vai pegar aquele que consome maior o seu tempo e vai eleger o obstáculo e vai, então, estar fazendo uma avaliação. Alguém quer comentar do seu principal papel aí que mais consome o seu tempo? Alguém quer fazer o exercício aqui junto conosco, com os colegas? Oi, professor. Oi, Boa Michele. noite a todos aí, tudo bem? Eu estou aqui analisando, né, o que está sendo dito, e eu acho que a gente vai cair até, de repente, eu acho que vai ser a opinião da maioria, eu acredito. Porque hoje o papel que a gente mais desempenha, que toma mais o nosso tempo, é o nosso trabalho. E sem o nosso trabalho, a gente não consegue desenvolver os outros papéis, né, objetivos que a gente tem na vida. E aí é que está, né? Esse é o dilema, e eu vejo hoje lá no meu trabalho, teve um momento que a gente estava falando exatamente sobre isso. A energia que a gente gasta para desenvolver, né, ou atingir determinada meta, e de repente tudo muda. Então, assim, você deixa a sua família, você deixa muitas vezes a aula, porque não dá tempo de participar daquela aula na semana, porque está perto de um fechamento, e aí simplesmente a direção muda, né? Os ventos mudam, e aí, né? O tempo passou e o que foi ontem não volta. Então, eu acho que esse é um dilema, é uma dor, na verdade, que o ser humano carrega, porque ele precisa trabalhar. E, em contrapartida, ele abre mão de muitas outras coisas. Outro papel que eu coloquei aqui foi o papel de filha, de irmã, né, de família. Hoje eu moro aqui em Uberlândia, vai para 4 anos que eu estou aqui. O obstáculo que eu vejo para estar com a minha família é a distância, que é muito grande.
Mas o benefício é que a gente está sempre, pelo menos na minha visão, né? Eu falo com a minha família quase todos os dias, por vídeo, por telefone, né? Então, assim, o meu benefício de estar alimentando isso é o amor que vem crescendo todos os dias por eles, né? Então, acaba que vai encurtando a distância física que já existe. Bom, enfim, se a gente for enumerar, né, tem vários papéis, né? Por último, coloquei aqui, que é o papel do cuidado comigo, porque a última coisa que eu coloco é o tempo que sobra para mim, como mulher, né? Também poder cuidar, ir num salão, porque antes disso tem todas as outras obrigações, né? Necessidades maiores que demandam também do meu tempo. Agora, a questão do obstáculo em relação ao trabalho, que foi o primeiro ponto que eu coloquei, isso eu ainda não consegui, porque a gente precisa do trabalho. Então, qual o obstáculo? Isso eu não consegui imaginar. Aí, como que eu poderia colocar isso? O obstáculo seria o que nesse papel enquanto trabalhadora, né, ele te consome energia. Né? Por exemplo, são as relações interpessoais, são os conflitos de liderança. É o quê? Quais são as principais dificuldades que você tem ao vivenciar o seu trabalho, o seu papel no seu trabalho? O que você enfrenta? Só você sabe o que você enfrenta no dia a dia, né? E você viu que, à medida que você vai colocando e analisando os seus papéis, você fala, né? Nossa, chegou no momento que dá uma dor, né? Porque o papel que mais me consome é o papel de trabalho e é o que eu mais dependo dele, porque a partir dele é que eu estruturo os demais papéis, né? Então, Exato. mas olha para você ver, só de você ter a consciência que você está nesse processo aí, né? Você agora faz escolhas diferentes. Porque até então você está apenas vivenciando. A partir do momento que você focaliza, que você olha para isso e fala, esses são meus papéis, esse que eu preciso dele. Agora, eu preciso quanto dele? Ele me estrutura até quando? Até quando que eu suporto trabalhar dessa forma, com essas pessoas, nesse ritmo, né? Aí você pode chegar à conclusão que é esse o trabalho da sua vida. Você pode chegar à conclusão que você precisa de um outro trabalho para a sua vida. Você pode chegar à conclusão que você precisa de outro trabalho, mas esse aí agora, por um momento, né, no estado de vida que você está, ele é o essencial. Mas o importante é você ter consciência, você ter uma visão clara desse processo que te acontece, para você não se perder. Porque à medida que você tem essa clareza, eu preciso desse papel, ele não se torna mais você. Você está consciente olhando para esse papel. Ele se torna um observador. Você se torna observadora de você mesmo. Por isso que é importante a gente estar compreendendo nossos papéis, onde é que a gente caminha e como é que eles se estruturam. Tá bom? Bom, aqui, para quem gosta do assunto, vai ficar uma indicação, né? O Jacob Levi Morena, que desenvolveu uma direção terapêutica para falar sobre os papéis, né? Então, quem foi trabalhar com coach nessa área, eu sempre deixo essa dica aí, ele fala que existem 3 papéis: o psicossomático, que é da dimensão fisiológica, que é o desempenho das necessidades. Então, por exemplo, você está triste, você vai chorar, independente do papel que você está vivenciando. O papel social, que é da dimensão social, que está no contexto social, que você muda, né? Você pode observar, se você está numa festa, que você chega na sua casa, está tudo em silêncio, o seu papel ele muda de repente, né? E os psicodramáticos, né? Que são os papéis aí da dimensão psicológica do eu e que vai ser desempenhado no contexto de psicodrama, e que é onde você trabalha toda uma dramatização. Então, aqui, uma coisa que a gente faz muito, num aporte de consultoria,
é o desempenho de papéis. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma pessoa que está numa empresa que vai vivenciar agora o papel de líder. Ele nunca foi líder. Então, eu vou colocar ele numa situação de líder, eu vou treinar ele nesse papel de líder, e ele vai desempenhar esse papel e a gente vai construindo ali junto essa construção do papel. Mas por que é importante? Qual que é a diferença de eu ter a teoria dos papéis? Porque eu sei que agora eu estou desempenhando um papel. Eu estou olhando como espectador para esse papel que eu estou treinando e para o qual eu estou sendo, para o qual eu estou desempenhando esse papel. Então, eu fico visualizando muito mais fácil para onde caminha o papel e para onde que eu vou caminhar nesse desenrolar todo. Tá bom? Então, aí agora, gente, eu vou apresentar, então, a disciplina, que eu não apresentei até então. Eu fiz esse preâmbulo todo aí, só para aproveitar as apresentações para falar que papéis que vocês vivenciam e qual papel eu espero de vocês enquanto alunos do MBA, tá bom? Então, nós vamos vivenciar estratégias e ferramentas de coaching, mentor aí, aliados à questão da liderança. Então, vai ser um laboratório mesmo, eu vou passar muitas atividades para a gente ser feita online, e vocês vão estar analisando isso. E ao longo da disciplina, vocês vão estar elaborando o laudo pessoal e profissional. Então, no final da disciplina, eu vou dar um link, vocês só vão preencher esse laudo, é rapidinho, porque ele é de múltipla escolha, não tem que digitar nada, não tem que fazer nenhum resumo, nada. Você simplesmente vai escolher as opções do seu laudo e você vai ter, então, aí no final, o seu lado pessoal e o seu lado profissional, e eu vou ter esse laudo aqui também comigo, né? E nós vamos fazer o nosso contrato agora, né? As câmeras aí, quando possíveis, abertas, ou principalmente quando alguém for falar, né? Para gerar motivação, gerar debate, é importante. Eu sei que se todo mundo ligar as câmeras automaticamente, pode não suportar, né? Mas, toda vez que for falar, a gente usar isso aí. O laudo pessoal e profissional. Vocês vão preenchendo, aí eu sugiro vocês anotarem numa folha, ou num caderno, onde vocês quiserem anotar, e vão anotando. Por exemplo, hoje, o que vocês vão ter que anotar lá no laudo de vocês? Qual é o principal papel que mais te consome tempo? O nome do papel. Então, você vai anotando isso aí, para no final você ter esse laudo pronto, né? Para ter acesso, de preferência de um PC ou notebook, pessoal, por causa dos exercícios. Então, vai ter muito exercício para ser feito, às vezes pelo celular você não vai conseguir fazer esses exercícios online, né? O material já está lá no Moodle de vocês, esses slides já estão lá, coloquei lá no formato PDF. E em relação a conflitos, é saber separar o processo da pessoa, tá bom? É isso que a gente vai estar fazendo aqui, que é o nosso contrato. Aí, tendo aqui as regras, então, do nosso contrato, eu pergunto para vocês, você está envolvido ou comprometido com a disciplina? Vocês sabem a diferença de envolvimento e comprometimento, pessoal? Silêncio, né? Adenilson, acredito que o envolvido seria coadjuvante, né? O comprometido seria o protagonista, seria mais ou menos essa analogia? Seria ótima analogia. Quem falou? Tiago. Tiago, ótima analogia. Então, vamos pegar isso aí que você falou, né? O envolvimento é o coadjuvante e o comprometido é o principal. Então, vamos ver, por exemplo, nessa primeira imagem aí que tem um ovo frito e um bacon. E aí vem a chargezinha aí, né? Ei, porco, vamos abrir um restaurante? Não sei qual seria o nome. Aí a galinha fala, né? Pernil com ovos. Aí ele fala, não, obrigado. Eu estaria comprometido, o porco estaria comprometido, enquanto que a galinha e o frango estariam apenas envolvidos. Então, a própria palavra envolver
ela diz muito. Envolver é estar em volta. Eu estou em volta de você nesse momento, né? E comprometido é estar com. Então, para o porco, ele está no prato, ele deu a vida dele, ele está comprometido com o prato. Já a galinha, o frango, seja lá o que for, a galinha principalmente, ela está envolvida, tem o ovo dela, né? Ela é coadjuvante aí na história, mas ela não é a protagonista da história, né? E aí, então, nós vamos para esse primeiro conceito de envolvimento e comprometimento. E eu vou contar uma história para vocês agora. Deixa eu ver se está aqui. Tá. E eu quero saber se vocês são pessoas que se comprometem ou se envolvam. É o primeiro teste que vocês vão fazer hoje. Vocês estão envolvidos ou comprometidos? Então, eu vou contar uma história. Presta atenção na história, que depois vocês vão estar respondendo aí para mim uma questão a respeito dessa história. Tinha uma rainha, e essa rainha já tinha conquistado tudo. Ela tinha um belo reino, ela tinha uma filha de 6 anos que ela amava muito. Então, um dia, ela reuniu toda a corte e falou e proclamou o seguinte, que aquele dia seria o dia da coisa mais importante na Terra. E a coisa mais importante na Terra, ela declarou, era a filha dela, que tinha 6 anos. Aí, não sei se você sabe, né? O bobo da corte estava lá no momento, ele não aguentou, né? Não se conteve e falou assim, ora, rainha, a sua filha não é a coisa mais importante do reino, não. Eu conheço 3 homens que têm 3 instrumentos mágicos muito mais importantes que a sua filha. E a rainha ficou possessa com aquilo, né? Como que ele a desafiava em frente a todo mundo, e como que ele dizia uma coisa daquela, né? Então, a rainha foi e falou assim, olha, pô, eu vou sair pelo mundo e vou encontrar esses 3 instrumentos mágicos. Se eles forem mais importantes que a minha filha, eu te dou o meu reino de presente, né? Eu te dou o reino. Mas se não for, eu corto a sua cabeça e a cabeça de toda a sua família fora. Vocês acham que o bobo aceitou a aposta da rainha? Sim ou não? Provavelmente não. Sim, Não. né? Porque senão não teria história para contar, né? Então tem que ter história para contar aí. Então, o bobo aceitou a aposta da rainha, ela saiu pelo mundo e encontrou o primeiro homem. E esse primeiro homem tinha um tapete mágico. Se o tapete era mágico, aí automaticamente você vai pensar assim, ele voava. Muito melhor que voava, ele teletransportava. Bastava você falar para o tapete que ele está lá em São Paulo, ele desaparecia, aparecia lá em São Paulo. A rainha comparou com a filha dela e falou assim, não é mais importante. Porque a minha filha, eu a vi nascer, eu sei por onde ela passa, o tapete vai me fazer perdê-la dentro dos caminhos da vida. Não gostei desse negócio. Contou para o homem do tapete da aposta, ele ficou curioso e foi com a rainha conhecer o segundo homem. E o segundo homem tinha um espelho. Era um espelho mágico. Esse espelho mostrava qualquer coisa palpável, física, material, em qualquer parte do mundo. Aí a rainha pensou, tá aí uma coisa interessante. Mas, ao comparar com a filha, ela pegou e falou assim, não é mais importante que a minha filha. Porque nos olhos da minha filha, e os olhos são espelhos da alma, eu vejo alegria, amor, raiva. O espelho não mostra isso, o espelho só mostra as coisas materiais. Não é mais importante que a minha filha. Contou para o homem do espelho da aposta, ele ficou curioso, foi junto com o homem do tapete, com a rainha, e contaram o terceiro homem que tinha uma fruta. Essa fruta curava qualquer doença. Aí a rainha perguntou, tá aí uma coisa importante. Mas eu não sei se essa fruta funciona. Prefiro a saúde da minha filha. O que a rainha ia fazer agora? Ela ficou com tanta raiva do bobo, ela não quis nem esperar. Ela correu lá, espelho mágico, mostre-me o bobo.
E o espelho mostrou. Só que o bobo estava do lado da filha dela. A menina estava prestes a morrer. Não dava tempo deles chegarem no reino, eles estavam muito distantes. Aí o homem do tapete falou, não, vamos no meu tapete. Subiram no tapete, ela mobilizou todos os médicos quando chegou. Não adiantava, doença incurável. E aí o homem da fruta deu a fruta para a menina e a menina curou. Aí vem a primeira pergunta. O que a rainha vai fazer agora com o bobo? Vai dar para ele o reino ou vai cortar a cabeça dele? O que vocês acham? Quem prestou atenção, né? Que a história é comprida. Vou nem responder, que eu sei que eu vou errar. Mas tenta. Vai dar o reino. Por quê? É porque ele provou que tinha algo mais importante. Provou que tinha algo mais importante. Uhum. É uma boa pergunta. Alguém tem uma outra opinião? Não? Todo mundo caladinho, esperando, aguardando? Tá certo. Bom, aí eu venho a primeira pergunta, né? A rainha tinha um compromisso ou envolvimento com o bobo, na visão de vocês? Ela não tinha nenhum compromisso e nenhum envolvimento com o bobo. Ela tinha um acordo, né? Um acordo é qualquer ato de negociação formal ou informal, escrita ou verbal. Eu posso fazer vários acordos com vocês. Vocês fazem no seu trabalho de vocês vários acordos, né? Formal, informal, escrita, isso é um acordo. Agora, se ela vai se comprometer ou se envolver, isso aqui são questões de atitude. Ou ela pode também se acomodar. Ela pode se acomodar com a história toda. Então, eu posso me comprometer, me envolver ou me acomodar. São atitudes, são comportamentos frente a um determinado acordo que eu tenho. Bom, mas a rainha era uma mulher que ela queria se comprometer. Ela não queria apenas se envolver. Então, o que ela fez? Ela analisou as regras do acordo que ela tinha, né? E nas regras lá estava o seguinte: se os instrumentos fossem mais importantes que a filha, morte para o bobo. Se os instrumentos fossem menos importantes que a filha, reino para o bobo. O que não estava acordado? Se os instrumentos fossem igual à filha. Isso não foi acordado, hora alguma. Então, analisando o acordo, né, ela percebeu que, quando os instrumentos salvam a filha, eles não são mais e nem menos importantes que a filha. Eles são tão importantes quanto. E isso não tinha sido acordado, né? Então, o que a rainha faz? Ela vai e promove o bobo, então, a primeiro-ministro, né? E aí a história vai findar por aí. Mas não vai findar por aí, não. Eu vou colocar aí no chat de vocês uma votação. Opa! Não, isso aqui já foi. Uma votação, porque a rainha, ela quis também se comprometer com os homens dos instrumentos mágicos. Ele chamou cada um deles, o homem do tapete, o homem do espelho e o homem da fruta, e falou: para cada um de vocês, eu vou dar um baú cheio de ouro, para um dos três. E para um, e apenas um, de vocês, eu vou dar o maior diamante que eu tenho. Para quem foi? Para isso, nós vamos fazer uma votação aí. Eu estou colocando aí no chat o link, vocês vão clicar e já podem votar aí. E eu acompanho daqui qual que é a votação de vocês. Quem merece o maior diamante dos três instrumentos? Do tapete, do espelho, da fruta e por quê?
verdade, minha vontade era votar nos três, porque Nos três? Eu acho que seu microfone tá com problema, Carol. Você falou e não saiu nada. estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim. Amigos. Também. Votaram, pessoal? Você que Sim. votou, né, professor? Eu tinha caído? Tinha. Ó, Uhum. vamos ver aqui, então, a votação. Opa, deixa eu colocar aqui. Muito bom. Então, vocês estão visualizando aí? Nós tivemos, então, na votação, vocês estão vendo? Uma pessoa votou no tapete, 9 votaram no Homem da Fruta e 5 votaram no espelho, né? Quem votou no Homem do Tapete, por quê? Quer se posicionar ou podemos pular? Não quer. Quem votou no Homem da Fruta? Alguém quer comentar? Também não? Muito bom. Então, olha para vocês verem. Todos vocês ouviram uma história, né? E aí vem uma pergunta muito interessante. Todos vocês ouviram uma história, todos vocês se envolveram, querendo ou não, vocês se envolveram com a história. E na hora de se comprometer e votar, nós temos na sala 22 pessoas, apenas 15 se comprometeram com a atividade. O que eu faço? O que vocês fariam com as demais pessoas que não se comprometeram? No ambiente empresarial, o que vocês fariam com elas? Com essas pessoas? Se eu tiver resposta, só me fala, professor, que eu também quero saber. Você quer saber? Estou precisando dessa resposta urgente. O problema é saber quem são as pessoas, né? Que não se comprometem. Esse é o detalhe. Aham. Muito bem. O problema é saber quem são as pessoas que não se comprometem. Então, olha só, aqui no curso, nós temos 22 pessoas na sala, 15 se comprometeram e as demais não se comprometeram. Se nós tivéssemos um ambiente empresarial, né, o que a gente ia pensar logo, né, automaticamente? O que eu faço com essas pessoas que não se comprometeram? Como a Maristela falou, primeiro é identificar quem são. Como que identifica quem não é comprometido? E ainda, eu consegui identificar o que eu faço com essas pessoas. Geralmente, eu vou voltar aqui para os slides. Geralmente, numa empresa,
Geralmente, numa empresa, as pessoas, elas não se comprometem por algum motivo. Na vida pessoal também, né? Então, muitas vezes, a pessoa não se compromete por qual razão? Porque todo compromisso implica numa escolha. Vocês fizeram agora, eu convidei vocês a fazerem um determinado compromisso. Vocês tiveram que optar entre uma das 3 opções. Então, vocês têm que fazer uma escolha. Mas acontece que nem todo mundo teve compromisso, não se comprometeram. E existem 3 razões, pessoal, e apenas 3 razões pelas quais as pessoas não se comprometem conosco. Primeira razão, qual que é? O que vocês acham que é? Por que será que temos na sala aí 7 pessoas que não se comprometeram com a história? Por que será que elas não se comprometeram? Eu acho que é por conta da exposição. Uhum. Ótimo. Um é a exposição. Uma das causas, uma das razões pelas quais as pessoas não se comprometem, a primeira delas é a dúvida. Às vezes a pessoa está em dúvida. Alguém falou assim no início, eu daria para os 3. Né? Então, a dúvida, ela faz com que, geralmente, eu não me comprometa, porque eu fico na dúvida ali, quem que merece, quem que não merece. Eu acho que merece, na verdade, outra pessoa, e eu não me comprometo. A outra razão é essa que você colocou, Michele, medo de se expor, medo de falar, medo de se posicionar, medo de errar. Então, o medo ele tem várias manifestações, né? Medo da exposição, medo da crítica, medo de errar, e por aí vai um monte de medos aí. E tem uma terceira razão pelas quais as pessoas não se comprometem. Uma é dúvida, a outra é medo. E a terceira, qual seria? Você tem 3 funcionários, um está na dúvida e não quer se comprometer com o seu projeto. O outro está com medo. E tem um outro que também não se compromete. O que ele poderia estar? Professor, seria relacionado à falta de interesse? Acomodado. Isso, quem falou? Comodismo, ele está acomodado. Então, só existem, pessoal, na literatura internacional, na literatura nacional, esses 3 motivos pelas quais as pessoas não se comprometem. Não vestem a camisa da sua empresa, vamos dizer assim, não fazem parte do seu time. Ou ela está com medo, ou ela está com dúvida, ou ela está cômoda. Dos 3 comportamentos, o comodismo ele é o mais prejudicial. Porque a pessoa que está com dúvida, raciocina comigo, a pessoa que está com dúvida, ela só quer uma coisa, esclarecimento. Se ela tem dúvida, você dá esclarecimento para ela, porque tudo que ela está te pedindo é isso. E, não se engane, é o primeiro funcionário que vocês demitem. É o que tem dúvida. Sabe por quê? Porque ele é assim. Você vira para ele e fala assim, eu vou mudar o sistema da empresa a partir do mês que vem. Aí ele vem, mas vai dar certo? Vai funcionar? Ele vai controlar o estoque também? Ele é chato. Ele critica tudo, ele pergunta tudo, ele questiona tudo. Aí você vai ler essa implicância dele, esse questionamento dele, como se fosse implicância, e demite ele. Aí vem o que tem medo. Olha, vamos mudar o sistema. Ele é o segundo a ser mandado embora. Mas eu não vou mexer nesse sistema, não. O outro fazia isso, esse aí não faz, eu não vou mexer, não. Aí você vai ver essa resistência como resistência mesmo. E vai demitir o funcionário. Aí vem o cômodo. E você vira para ele e fala assim, vou mudar o sistema. Ele, ótimo. Mas semana que vem já vai ser outro sistema. Ele, tudo bem. Ele não questiona, ele não tem medo, mas ele não faz. Ele chega às 8 e sai às 18. Ele não te dá trabalho nenhum. Ele passa despercebido dentro da sua equipe. Porque ele só está ali para cumprir um salário, ele só quer salário no final do mês. Ele não quer muito trabalho, mas ele também não entrega nada além do que ele prometeu.
E tudo que você fala com ele fala que vai cumprir, mas na hora H, ele só faz o que está acordado. Ele é o como. E ele, geralmente, ele não é demitido. Você demite o que tem dúvida, você demite o que tem medo, e fica aí dentro da sua equipe com um monte de pessoas cômodas, que não dão trabalho nenhum, mas também não trazem nenhum brilho para a empresa. Eu já fui consultor da Contax, lá em Belo Horizonte, e eles tinham me procurado uma vez, na época, falando que a equipe não tinha compromisso. A equipe era descompromissada. Gente, eu apliquei um teste, que eu vou passar para vocês mais tarde, sobre comprometimento, e todo mundo, 90% da equipe, não vestia a camisa da empresa. Estava ali apenas pelo salário no final do mês. Então, assim, eram pessoas já cômodas. Então, tinha que gerar algum estímulo ali externo, motivacional, seja lá o que fosse, para mudar, mas o problema foi os próprios gerentes, que eles iam ficando com aquelas pessoas que não davam trabalho, iam tirando os questionadores, os medrosos, e iam ficando com um monte de gente cômoda dentro da equipe, mas que não produzia isso para o cliente nem entregava o resultado. E aí vem a grande questão. As pessoas, normalmente, elas não se comprometem, não é porque elas têm dúvida, medo e comodismo da escolha. Na verdade, elas não querem abrir mão da renúncia. Elas não querem abrir mão de algo. Então, o medo, a dúvida, vem da renúncia. Porque tudo que você vai escolher, você tem que abrir mão. E para você não abrir mão de algo, você prefere muitas vezes não escolher. Percebe? É diferente. Então, a grande questão é, vou dar 2 exemplos aqui, um feminino e um masculino. A mulher vai ao shopping todo sábado, vai numa determinada loja, ela já escolheu a bolsa que ela quer. Ela já sabe a bolsa que ela quer a bolsa preta. Ela fala nessa bolsa o mês inteiro. Aí ela vai com uma amiga dela lá para comprar a bolsa preta. Chega lá, ela vê, junto da bolsa preta, ela vê uma bolsa vermelha. Começa a gerar o quê? Dúvida. Ela começa a ficar em dúvida. Aí, como a amiga dela gostou muito da bolsa vermelha, ela começa a ficar com medo de comprar a bolsa errada. E se ela cair no comodismo, ela não leva bolsa nenhuma. Porque ela ficou com tanto medo, com tanta dúvida, que ela quer saber, não vou levar nada hoje. A mesma coisa o homem quando quer um carro. Ele já sabe o carro que ele quer. Aí vai lá e conversa com a galera fala de um outro carro. Ele já tinha escolhido o carro. Aí ele começa a ter dúvida, medo, e talvez vai cair no comodismo também e não escolher. Então, gente, só existem essas 3 razões pelas quais as pessoas não se comprometem. Dúvida, medo ou comodismo. Porque a grande questão da escolha é que a renúncia parece que nos traz perda e a escolha nos traz oportunidade. Mas o processo todo exige responsabilidade. Por isso que é difícil se comprometer. Conhecendo a teoria agora do compromisso, agora vocês conhecem a teoria do compromisso, quem levou o maior diamante e por quê? Quem que vocês acham? É porque você tira o fone e muda a configuração? Professor, acredito que foi o homem da fruta. Por quê? Porque mesmo ela podendo chegar, ou até mesmo ver onde a filha dela estava, se ela chegasse lá e não tivesse como reverter a situação de morte para a vida, ou de cura, não ia adiantar. Pelo menos essa é a minha visão. Uhum. Entendi, Tiago. Eu botei na fruta porque é algo que ela não poderia reutilizar, né?
ele desfez daquilo, provavelmente, para curar a criança. Então, os outros objetos ela poderia reutilizar. Então, esse ele era insubstituível. Perfeito, é essa a análise. Lembra lá que tem que analisar os acordos? Né? Então, essa análise é perfeita. Então, na verdade, quem ganhou o maior diamante foi o homem da fruta, mas não foi porque curou. Porque o tapete... Ô, Denilson, O tapete... ele tá muito semelhante àquela história do porco, né? Do porco e da galinha. Sim. O que a Maristela falou faz total sentido, né? A fruta deu a vida ali dela, né? Para curar a menina. Isso. Só tinha uma fruta, não era? E ele deu a fruta. O homem do tapete voltou para casa com o tapete e com o baú de ouro, o homem do espelho também, e o homem da fruta. Só tinha uma fruta. Então, ele é igual a história do porco. Ele renunciou, olha. Ele teve uma perda, entre aspas. Então, ele fez uma escolha, ele abriu mão conscientemente daquela escolha. Então, ele não teve dúvida, ele não teve medo, ele não teve comodismo. Os outros personagens ajudaram, mas eles estavam envolvidos, mas eles ficaram cômodos ali, né? Usa meu instrumento, mas eu estou aqui. Mas ele não, o homem da fruta, ele deu. Então, ele foi o único que se comprometeu. Então, ele realmente merece o maior diamante. Entenderam a história? Muito bom. Conhecendo a teoria do comprometimento, vamos ver aqui na vida real se vocês matam a charada agora. Conversando com seus funcionários, ou conversando com seus amigos, você entende o que eles querem dizer. Né? Isso aqui é um jogo mental que a gente faz, a gente consegue entender aí o que a pessoa quer dizer. Eu tinha uma amiga minha, e ela estava noiva para casar, tinha preparado todo os preâmbulos lá do casamento dela, e aí ela recebeu o comunicado que ela tinha passado no doutorado. Então, ela teria que adiar um pouco o casamento, ou então casar e adiar o doutorado. Ela me mandou um e-mail. Com essa frase aí. Ó. Eu tenho medo de casar e perder meu doutorado. Mas ela poderia ter mandado a frase de baixo. Eu tenho medo de fazer o doutorado e perder meu casamento. Na primeira frase, qual que é a escolha dela? O que ela escolheu fazer? Ela escolheu casar ou fazer o doutorado? Casar. O medo dela... na primeira foi a escolha Primeiro, dela. ela escolheu fazer o doutorado, que é o que ela tem para perder. Ela não casou ainda, ela tem medo de casar e perder o doutorado, que é o que ela optou fazer. Então, mas porque era uma escolha. A escolha dela teria que ser... Ela colocou o meu doutorado, então já é o sentimento de posse, né? Uhum. E ela não está casada ainda, né? Aparentemente. Não, eu penso assim, eu tenho medo de casar, ou seja, é uma escolha, né? Eu escolho casar e aí eu vou ter que renunciar àquilo que eu almejo, que seria o meu doutorado. Vou ajudar vocês. Olha como é que é fácil. Eu tenho medo de casar. Gente, ela tem medo de casar? Ela tem medo de casar com o homem da vida dela? Não, ela não tem medo de casar. O medo dela, na verdade, é de quê? De perder o doutorado. Ela não tem medo de casar. Ela não tem, na verdade. O medo dela está disfarçado, o medo dela é de perder o doutorado. Então, o medo dela é de perder o doutorado, não é de casar. Então, se o medo dela é perder o doutorado dela é a renúncia. Ela não quer renunciar ao doutorado. Qual que é a escolha dela? Casar. Na frase 1, ela já te disse, com todas as letras, que ela escolheu casar.
É a escolha dela. Agora, se ela tivesse me dito a frase 2, eu tenho medo de fazer doutorado e perder meu casamento, a lógica é a mesma. Ela tem medo de fazer doutorado? Não. O medo dela agora é de perder o casamento. Então, qual que é a escolha dela na frase 2? É fazer o doutorado. Doutorado. As pessoas nos falam o tempo inteiro qual que é o medo dela. Geralmente, quando ela fala assim, eu tenho medo de, é a segunda coisa que vale, que realmente eu vou prestar atenção. A primeira está sendo mascarada pela segunda. Vocês estão entendendo esse jogo mental que é feito aí nesse jogo de palavras que eu estou usando aí, né? Então, eu sei muito, o que eu aprendo com a teoria do comprometimento é que as pessoas têm medo de renunciar na grande da verdade, resumindo todas as questões todas, a pessoa tem muito medo de renunciar, ela tem medo de perder, ela tem medo de abrir mão, porque nós não fomos programados para isso. Desde a nossa infância, nós fomos criados para ganhar, para vencer, para ser o bom. A gente não aprendeu a abrir mão de algo ou ficar em segundo plano. Então, a gente não sabe renunciar, né? Isso é ruim? Não. Mas, por outro lado, não nos faz nos comprometer com tudo aquilo que a gente é capaz de fazer dentro aí do escopo da teoria do comprometimento. Muito bom? Aí, pessoal, eu vou colocar agora para vocês, agora que eu fiz todo esse preâmbulo, está na hora de vocês se apresentarem, de verdade, agora de saber quem são vocês. Mas, para isso, eu vou estar colocando aí no chat um teste, ele é rápido, que vocês vão estar fazendo, aí vão estar preenchendo ele, e ele é feito no Excel, tá bom? Chama Teste das Essências. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Aqui. Chat. Eu não consigo mandar arquivo aqui, não, pessoal? Eu consigo? Pelo chat? Vocês não sabem? Consegue. Consegue? Consegue, sim. Deixa eu ver. Você pode clicar ao lado direito do chat, tem um íconezinho, parece uma folhazinha com a pontinha dobrada. Você clica ali para poder direcionar de onde é que vai vir o arquivo. Dropbox, do OneDrive e por aí vai. Ah, tá. Vamos ver aqui. É diferente.
não tá aceitando. Vou fazer o seguinte, eu vou projetar aqui, a gente faz esse, mas depois eu vou mandar ele para você no Excel, para vocês já terem uma gama de ferramentas aí também para vocês estarem utilizando, né? Mas até eu aprender a lançar aqui. Bom, oi. Posso só falar uma coisa? Pode. Eu cliquei aqui no material que está no Moodle, e se a gente clicar no link que consta lá, já cai direto nessa planilha. Não sei quantos estão acompanhando com o material, mas dá para fazer assim, se quiser fazer, né, dessa forma. Dá para preencher. Mas eu acredito que ela está de forma colaborativa aqui. Então, se uma pessoa preencher, vai sobrescrever a outra. Então, é melhor. Então, talvez é melhor você ir lá, acessa esse link aí e vai lá em arquivo e faz o download na máquina de cada um, se for o caso. Mas já que é para compartilhar o arquivo em si, né? Bom. Aí compartilhando o grupo, né? WhatsApp. Então, mas eu estou mexendo aqui, eu estou vendo que tem algumas pessoas. Ele é tipo é uma planilha compartilhada, realmente. Então, assim, independente de onde cada um esteja, já tem várias carinhas aparecendo aqui para mim. Então, não vai sobrepor. Eu acho que o dono, né, do material, no caso o professor, ele consegue capturar as respostas. Não sei, a gente pode tentar fazer um teste. Bom, para mim aqui já apareceu, tipo, alguém escreveu 3. 3 é... Fui eu! Eu estou escrevendo já. Tá compartilhando para todo mundo aqui. Seu teste. Não, mas é isso aí. Eu acho que a ideia era essa, né? É só fazer o download. Só fazer o download. Mas qual que você está? O Google. Deixa eu ver aqui. Vocês acharam foi nos slides? Eu não achei. O link é esse do chat aí que eu coloquei. Consegui copiar aqui o link. Deixa eu ver se está certo. Eu coloquei no grupo. Aí tem que testar aí para ver se vai dar certo. Pessoal, consegui baixar e coloquei no grupo. De repente, se abrir aí o Excel no WhatsApp, dá certo. Pessoal, vocês conseguiram? Como é que está aí? Eu coloquei o link aí, do Google Docs, para vocês baixarem e fazerem no Excel. Acho que fica melhor. Vê se funcionou, por favor. Eu consegui baixar aqui, vou responder aqui.
Pessoal, estou vendo que as pessoas estão escrevendo em cima, vocês têm que baixar a planilha, tá bom? Para poder fazer, porque um está sobrescrevendo o outro. Terminaram, pessoal? Todo mundo fez? Não? Está fazendo ainda? Esperar mais um minuto, então.
Bom, enquanto isso, eu vou falando aqui, para a gente ganhar tempo, né? Então, vocês viram aí, são 12 perguntas, né? Você preenche, ele dá 2 resultados. O primeiro resultado, ele vai te dar um mapa de como que tá as suas competências essenciais aí, como que você reage no primeiro momento, né? Quando você está conhecendo alguém, ou quando você usa suas armas, as suas estratégias aí. Então, as respostas 1, 2 e 3 são as armas que você utiliza para conquistar. As respostas 4, 5 e 6 são as armadilhas, são seus pontos fracos em que a pessoa pode utilizar isso contra você, aquilo que você tem que evitar, né? As 7, 8, 9 são os medos que você tem que aprender a enfrentar esses medos aí. E as respostas 10, 11 e 12 são os desafios a superar. Você tem que superar aí, né? E aí depois ele vem com no resultado 2, uma análise geral, global aí. Alguém quer compartilhar seu resultado, quer comentar o que deu, o que não deu, como que você vê esse resultado? Eu posso compartilhar o meu. Eu só não concordei com na verdade, não questão de concordância. Eu achei que ficou meio, não soou muito bem para o quadrinho que ele caiu. Por exemplo, essências. Eu coloquei reciprocidade, a força e para mim, algo que é normal e que muitas pessoas às vezes julgam é a questão do ato de chorar. Então, ele entrou nessa caixinha. O choro, ele não é uma arma, na minha visão. Ele é uma forma de você se esvaziar, né? Deixar... se permitir, né? Se permitir realmente tirar aquilo que está fazendo mal, para você poder começar um novo dia de maneira diferente. Então, eu não entendi por que caiu aqui. A parte das armadilhas... Aí, está respondendo, chama resiliência. O choro? A resiliência é quando você chora, não no sentido negativo, mas você se permite chorar para se esvaziar, para começar algo novo. A gente dá o nome isso na psicologia de resiliência. É uma habilidade, é uma competência. Tá. Eu continuo falando? Continua. Vamos lá. Aí as armadilhas, aí saiu aqui, erros, que é a questão do que perdoar, né? O que a gente consegue perdoar no outro. Porque, assim, se o ato é perdoar, é porque houve um erro, houve uma falha, né? Uma falta. Então, eu coloquei erros, liberdade de expressão e fraquezas. Então, eu tenho que evitar... ficou confuso para mim também. Eu tenho que evitar minhas fraquezas? São armadilhas. Como você geralmente perdoa muito fácil, ou perdoa muito rápido, a pessoa pode se aproveitar disso. Na verdade, é uma fraqueza, então, né? E os medos a enfrentar é o desprendimento, a popularidade e a verdade. E a superar falsidade, a mentira e as diferenças. Então, você observa aí, Michele, que aí você agora está apresentando uma Michele diferente daquela do primeiro momento que eu pedi para apresentar, que tem nome, idade, percebe? Aí você já começa a refletir sobre si mesmo e alguns posicionamentos seus, né? Como você é, como você pensa, isso aqui bate, isso aqui não bate, isso aqui é minha essência, isso aqui não é minha essência. Então, nesse momento aqui, a gente está discutindo muito mais aspectos aí que correlacionam com a personalidade da Michele do que com os aspectos de identidade dela, né? Só para mostrar essas diferenças, como que a gente caminha nesse aspecto aí da identidade.
e dar. Alguém mais quer compartilhar ou podemos seguir em frente? Seguir, né? Todo mundo conseguiu fazer, né, gente? Uma das perguntas lá do perfil pessoal e profissional são quais são suas competências, as suas essências. Então, você já tem suas essências mapeadas aí, anota também, vocês vão precisar desse resultado. É só ir salvando os testes lá, depois vocês recuperam, e aí você vai ter seu perfil total. E aí agora a gente vai mudar um pouquinho. Quantas horas? Falando igual para o Bom, e agora a gente vai mudar um pouquinho o tema para a gente entrar agora em outra vertente aí dentro do curso. Então, esse primeiro momento é mais para a gente se conhecer, falar um pouquinho de envolvimento, comprometimento, e falar um pouquinho, então, aí das competências essenciais de cada um, né? E aí agora a gente vai entrar em outros aspectos da disciplina. Bom, gente, vocês estão vendo aqui uma drogaria mais antiga, e é um estudo de caso que a gente vai começar agora, nós vamos nivelar alguns conceitos para a gente aprofundar depois dentro da disciplina aí, nessas questões todas aí, tá bom? Bom, então, qual que é o estudo de caso? É uma rede de drogaria familiares com mais de 200 lojas e tem mais de 2.000 funcionários. É uma rede de drogaria, ela é familiar, tá bom? Professor, desculpa, é que tem duas pessoas que pediram para avisar que elas querem entrar de novo na sala, elas caíram. Ah, saíram? Deixa eu ver. Eu acho que tem que vir aqui em participante, né? Deixa eu ver. Que elas não aparecem. Ai, A Carol falou que já deu certo dela, mas tinha a Isabela, agora eu não entendi se a Isabela queria que autorizasse ela entrar de novo. É que ela não aparece aqui para mim. Ela falou que tá com problema de conexão. Às vezes ela não tá conseguindo conectar Não de está novo. conseguindo conectar, né? Bom, então vamos lá. É uma rede de drogarias familiares com mais de 200 lojas de 2.000 funcionários. As lojas são padronizadas aos estilos dos antigos boticários, vocês estão vendo aí, né? Era uma farmácia, vamos resumir assim, mas elas são padronizadas. E elas sempre foram assim. E aí, essa rede de drogaria, ela foi adquirida por uma multinacional focada em tecnologia da informação. Então, observa, você tem uma cultura toda tradicional dos antigos boticários, e vem uma multinacional e compra, então, essa rede de lojas antigas, né, de antigos boticários, e ela é focada em tecnologia da informação. Lógico que houve um número muito grande de demissões, né? Porém, as alterações que eles fizeram trouxeram fôlego para o caixa da empresa, lógico, né? E os novos gestores contrataram você aí, o Tiago, a Maristela, a Michele, para mudar o clima de trabalho para melhor, porque o clima de trabalho ficou péssimo, né? Porque são dois choques culturais diferentes, e aí o clima de trabalho ficou muito ruim, e os gestores, então, resolveram contratar você para fazer aí a mudança aí. A rotatividade e o turnover aumentaram, e os CEOs estão muito preocupados, então, com os indicadores. Aí, o que, que você vai fazer, então? Né? Eu vou colocar aqui também no chat para você responder aí. Vai ser assim, deixa eu pegar aqui. Vou parar aqui, senão não dá certo.
Aí no chat, o link para vocês responderem. Vocês acham que o problema está centrado na gestão, na equipe ou nos acionistas? E o que vocês fariam, né? Investiriam na motivação, na satisfação, no comprometimento ou no envolvimento? Aí vocês vão responder, deixa eu ver aqui como é que estão as respostas. Bom, está aí o resultado. Deixa eu ver essa pergunta. 15 pessoas responderam, né, os 15 comprometidos. Aí estamos com os 15 ainda. 14 fala que o problema está na gestão e uma pessoa disse que está com os acionistas. Vamos para a próxima tela. O que deve ser feito aí? 3 pessoas falaram para investir na motivação, uma pessoa falou para procurar a satisfação, 7 falaram para buscar o comprometimento e 4 falaram para buscar o envolvimento. Então, vocês viram aí que numa sala que nós temos 15 alunos participantes, né, vamos dizer assim, já dividiram as opiniões. Já dividiram as opiniões. Então, nós temos pessoas aí que falam que é motivação, satisfação, comprometimento e envolvimento. Né? Alguém quer colocar, quer comentar por que satisfação, por que motivação, por que comprometimento, por que envolvimento? Antes de eu continuar. Quem escolheu comprometimento? Por quê? Eu escolhi o comprometimento baseada no que você disse sobre essa dedicação que a pessoa teria, né, para participar dessa mudança. Acho que a pessoa comprometida, ela vai entender melhor a situação que a empresa passou, né, os desligamentos e tudo, e a mudança na rotina, a mudança na gestão. Então, acredito que com o comprometimento ajustado, teria um resultado melhor. Uhum. Uhum. Certo. Alguém quer falar? Motivação? Eu coloquei motivação, porque para você poder conseguir uma equipe que se predispõe, né, que esteja comprometida, engajada, ela primeiro a gestão precisa conhecer as necessidades de cada um. Às vezes pode ser um problema particular, às vezes pode ser um problema até da própria operação. Uma pessoa não está desempenhando tão bem aquela atividade, porque, de repente, aquilo foi a oportunidade que ela encontrou de entrar naquele momento naquela empresa, mas não é o que ela tem a habilidade ou o que ela gostaria de fazer. Então, a motivação
ela é importante a partir desse momento, né, que você conhece a necessidade, para você motivar o colaborador, para depois você realmente ter uma pessoa que vista a camisa, que seja comprometido com o negócio. Perfeito. Uma outra análise, né? Então, aí, pessoal, é interessante, então, a gente diferenciar os termos, né? E é isso que nós vamos começar a fazer agora, antes de eu dar a resposta. Tem resposta certa para esse exercício aí também, tá? Então, eu vou só passar aqui, a gente já... São 2 horas, né? De aula, né? Eu acho que eu já estou quase estourando meu tempo aqui, né? Então, só passar isso aqui. Então, nós vamos estar diferenciando esses conceitos amanhã, né? Sobre o que é satisfação no trabalho, o que é motivação no trabalho, envolvimento, comprometimento, entrincheiramento. Então, nós vamos dissecar o que é cada um desses conceitos e nós vamos aplicar um teste de cada um deles. Para cada um desses conceitos, existe um teste em que você vai fazer sobre a sua própria empresa, né, você mesmo, para estar avaliando a satisfação, a motivação, o envolvimento, comprometimento e entrincheiramento. E é legal que você pode usar esses testes depois na sua própria equipe, para discussão, para gerar um resultado, ou no processo de coaching. Tá bom? Tranquilo assim? Podemos finalizar por hoje, então? Então, Tranquilo. eu até esqueci do horário, gente. Ela ia passar esses conceitos todos hoje. Mas aí, amanhã a gente finaliza, então, esses conceitos aí. E a gente passa, se tentar fechar amanhã, eu vou começar no horário, tá? Para a gente tentar passar esses 5 testes para vocês. Tá? Então... Professor, como que fica o horário de amanhã? Só para confirmar, porque em outros momentos nós trouxemos a aula para as 8 da manhã ao invés de 9. E aí só entender... Então, eu não estou sabendo dos acordos. Eu estou bem flexível. Para mim, tanto faz começar às 8, às 9. São 2 horas, né? Também amanhã. Uhum, sim. Da minha parte, se mantivesse às 8, como outros conseguiram encaixar, seria melhor. O que a turma prefere, além de você? Em outros compromissos, o pessoal, todo mundo optou por 8, né? Mas Exato. sempre teve uma votação prévia aí do pessoal. Às vezes alguém pode ter algum compromisso cedo, mas, bom, acho difícil, né? Já que nas demais aulas o pessoal já tinha sinalizado para 8. Para 8 horas, exatamente. Pelo chat aqui, está dando 8 horas quase que unânime no momento. Deixa eu ver. Então, vamos fazer às 8. Pode ser? Vamos perguntar ao contrário. Quem não pode às 8? É isso. Quem não pode às 8? Melhor. Quem não pode às 8? Quem não pode às 8 se manifeste, que aí fica mais fácil. Dou-lhe uma. Quem não pode às 8, dou-lhe 2. Quem não pode às 8, dou-lhe 3. Então, estaremos aqui amanhã às 8 horas. E coloca lá no grupo também, porque aí quem não estiver presente aqui na aula, o pessoal já fica ciente, fica o WhatsApp, todo mundo vê. Tá. Vocês colocam, por favor? Acho que eu não estou no grupo de vocês. A gente coloca no grupo aqui, mas também tem um grupo oficial aí da UFO. Mas ok, a gente coloca no grupo aqui da turma. Tá bom. Então tá, pessoal. Obrigado e até amanhã às 8, então. Até mais, gente. Um abraço. Obrigada. Boa sexta a todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.